Olá, pessoal. Hoje a gente está aqui para a nossa aula 9 de eletromagnetismo clássico, tá? Ela é sobre indutância e energia magnética, tá? Na próxima aula, a gente está terminando hoje a unidade de magnetostática no vácuo, e na próxima a gente vai passar para correntes elétricas, tá bom? Eu informei para vocês que essa seria a aula sobre corrente elétrica, mas eu tive como é que eu posso dizer? uma. Me confundi no cronograma e acabei esquecendo esse importante tópico aqui, né, que estava previsto, né? Então, nós vamos fazer uma introdução, trazer aí o conceito de energia magnética e o conceito de indutância, e ao final, né, depois de terminar essa parte expositiva, nós faremos as deduções. Então, como a gente pode descrever a energia associada à interação magnética e como descrever o armazenamento de energia no campo magnético com armazenamento entre aspas? Não é uma palavra boa, mas na falta de uma melhor, a gente fala dessa maneira. Uma palavra, na verdade, uma expressão melhor para descrever isso é a expressão localização da energia. A gente vai ver na última aula que é um aulão, assim, aulão de volumoso, né? De equações de Maxwell, aí vai ter equação de onda não homogênea, vai ter potenciais de Lena-Wischer, e vai ter também a equação do balanço de energia no campo eletromagnético. E mais as condições de contorno das ondas eletromagnéticas. A gente vai entrar na discussão sobre ondas eletromagnéticas aí, tá bom? Deve ser uma aula mais demorada, tá? Não sei ainda se eu vou fazer a solicitação de exercícios. Provavelmente não, porque é uma aula que vai passar um pouquinho, então vai ficar aí para vocês, se vocês quiserem fazer ou não quiserem fazer exercícios, eu vou colocar uma lista. Então, quem está interessado em aprender, né, vai ter a lista, e quem está interessado só em passar, né, vai ter um alívio. Não que essas duas coisas sejam, digamos assim, incompatíveis. Às vezes você quer aprender, mas você já está cansado também, e eu compreendo, tá bom? Mas vai ter um material disponível para você ir lá e trabalhar. É importante que vocês entendam, como eu falei no início do curso, essa disciplina é mais axiomática, então tudo isso aqui resulta em algo que você já deve ter aprendido na Física 3, tá? A gente vai escrever aqui uma equação para o vetor de Poynting, e a gente vai ver que o vetor de Poynting satisfaz uma equação parecida com a equação da continuidade. E por isso a gente pode localizar em pontos específicos a energia no campo eletromagnético, tá bom? Então, objetivos é descrever a energia associada à interação eletromagnética e definir indutância. Em primeiro lugar, vamos falar da energia magnética. Aqui nós temos um circuito, tá? Dois circuitos, na verdade, arbitrários, e a gente escolhe um elemento de corrente em um, elemento de corrente em outro, calcula a distância entre eles e localiza esses elementos de circuitos a partir de um sistema de coordenadas. É isso. O problema é esse. A gente quer saber como é que essas coisas interagem. Na eletrostática, diferente do que a gente tem aqui, a gente tinha como referência a energia de interação entre duas cargas pontuais. Aqui nós temos o circuito como cômputo, a comunidade básica de cômputo da interação. Ou seja, para a gente computar a interação, a gente vai computar a interação entre circuitos de corrente. Agora, a questão fundamental da magnetostática é entender como uma carga elétrica em movimento interage com o campo magnético. Porque a gente sabe que F é QV vetorial B, né, lei de Lorentz, tá, que é a lei de Lorentz da força, e que isso descreve a força magnética experimentada por uma carga elétrica que está numa região de campo magnético. Eu posso falar mais acerca disso? Que se a velocidade for igual a zero, então a força será igual a zero. Se a gente for analisar, V vetorial B, que é a força magnética, dá um vetor perpendicular tanto a V quanto a B.
É importante a gente saber que se você for calcular o trabalho realizado pela força magnética, esse trabalho ele é nulo. Então a força magnética não realiza trabalho, tá bom? A força magnética é perpendicular à velocidade. Aí você vai, tá bom, beleza, professor? Tranquilo, seu argumento é convincente. Vamos lá, a força exercida por um elemento, por um elemento do circuito de corrente 2 sobre o circuito 1, ou do 1 sobre o 2, é que eu coloquei as duas formas, tá? Naturalmente, isso aqui não é a força do elemento, na verdade, a força que o circuito exerce, e por isso que a gente tem já essa integral ao longo do caminho fechado. Essa aqui, gente, ó, como é que eu vou saber se a força que o 2 exerce ou o 1 exerce? Porque a gente vai analisar quem produziu o campo. Então, nesse caso, B2 é o campo produzido por 2 na posição R1. Então, esse circuito 2 produz na posição R1 um campo B2. E aí quem sofre? Quem está conduzindo a corrente, que vai ser a corrente de prova, tá bom? E o elemento de circuito aqui, ó, DR1 vezes I1. Agora, se a gente inverter isso, F21 é a força que 1 exerce sobre 2, ou que 2 sofre devido a 1. Então, ó, B1 é o campo produzido pelo circuito 1 na posição R2. Então, nessa posição R2 aqui, tá? O campo produzido por B1, por 1, é B1. I2 é a corrente que sofre, a corrente de prova, que sofre a ação da força do campo magnético devido ao circuito 1. E DR2 é um elemento de linha que está conduzindo essa corrente. É um elemento de circuito. A gente pode mostrar aqui e tal que F12 é igual a menos F21. Significa o quê? Que a força que 2 exerce em 1 está na mesma direção, tem mesmo módulo e sentido oposto à força que 1 exerce em 2. O que a gente chama de forma fraca, entre aspas, da ação e reação. Forma fraca, mas o professor já está dizendo aí toda a lei da ação e reação. Calma. A forma forte da lei da ação e reação afirma tudo isso e afirma uma coisa a mais, de que a força está ao longo da linha que une os dois objetos que estão sob a ação dessa força. No caso da força magnética, nem sempre, ou na maioria das vezes não, a força magnética não está ao longo da linha que une os dois elementos, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Se o campo magnético onde está o circuito é uniforme, então a força é nula, tá bom? Porque, ó, se o circuito é uniforme, esse B vai sair da integral, tá? E aí a integral de dr1 vai ser zero, que é ao longo de um circuito fechado, é a integral de dr indo de um ponto a ele mesmo, tá certo? Então o campo magnético sai da integral e a integral sobre o circuito fechado é nulo. Tá? Então esses dois pontos aqui são para destacar nessas duas equações, na interação magnética. Então tem essa característica. Se o campo magnético é uniforme, então essa força é nula. E se a força que exerce de 2 em 1, as forças elas satisfazem a forma fraca da ação e reação. Então, para determinar a energia de interação, a gente vai calcular o trabalho. Pô, professor, você já está de sacanagem com a minha cara. O senhor não acabou de dizer que o trabalho vai dar zero? Beleza. Calma que eu já vou explicar isso. Então, para determinar a energia de interação, vamos supor o deslocamento aqui ficou um R dobrado, tá? dr do circuito 1. Então, a gente vai pegar esse circuito 1 aqui, ó, e vai deslocar ele de dr, tá bom? Deslocar ele de dr. Aí a gente faz o produto escalar com F1. Então, um trabalho infinitesimal produzido por um deslocamento infinitesimal do circuito R1, ele é I1, integral fechada de dr1, B2. Como a integral em dr1 e a gente está executando um outro dr aqui, que é um deslocamento diferente, e não é um elemento de circuito, na verdade, se a gente tivesse colocado dl, ficaria melhor de ver, tá? Mas a gente escolheu dr por causa da integral de linha. Mas a notação melhor seria dl, porque essas duas coisas elas não são a mesma.
Esse DR é um deslocamento do circuito e DR1 é um elemento de linha sobre esse circuito, tá bom? Então, por isso que a gente pode colocar isso para dentro da integral, porque a integral é em DR1 ao longo do circuito C1. Bom, como eu falei para vocês, a força magnética não realiza trabalho. Então, quem é F1? F1 não é uma força magnética. Ou melhor, ela não é uma força magnética em sentido estrito, tá? Ela é uma força magnética em sentido amplo, porque ela vai ser uma força eletromagnética, mas ela não é uma força magnética em sentido estrito, tá bom? Ela é uma força de natureza elétrica. A gente vai ver isso aí na próxima aula. Eu vou explicar isso para vocês agora, mas a gente vai ver isso concretamente na próxima aula sobre correntes elétricas. Então, um caso semelhante, tá? Você vai lá ver a força peso e a força normal. Quando você pega a interação de um bloco com a Terra, né, aquele sistema clássico, né, que todo mundo gosta de falar, a interação entre ele e a Terra vem da força gravitacional. Mas a interação do bloco com uma mesa que você coloque ele, ela não é gravitacional, ela é eletromagnética, tá bom? Então a força normal ela é de outra natureza. Então, para realizar esse trabalho, tá, que vai produzir, que vai estar associado a essa energia magnética, esse trabalho não é um trabalho realizado pela força magnética, é realizado por uma outra força. Então, a energia magnética ela pode ser escrita para um sistema de N circuitos como dessa maneira. Eu vou provar isso aqui para vocês já já, tá? Como delta UM, tá? De meio de... meio não, desculpa. O M entre 1 e 2, agora sim, é igual a meio da soma de I, que é a corrente, vezes o fluxo magnético de um sobre o outro, tá bom? Então, com N circuitos, a gente vai somando esses fluxos desses circuitos uns sobre os outros e vai multiplicando isso pelas correntes deles, tá bom? E aqui é a mesma coisa lá da carga, só que aqui na carga a gente tinha a carga e os potenciais, né? Alguma coisa dessa natureza, tá? E aí, para a gente não ter uma soma dobrada, por exemplo, o fluxo do circuito I sobre o J, desculpa, é o mesmo do J sobre o I, tá? A gente divide por 2 aí. Então, isso aqui é uma das formas de computar, né? Pode-se provar também, né, que a energia armazenada no campo magnético, tá? Armazenada entre aspas, ou seja, a energia está localizada no campo magnético, como a gente fez na magnetostática, quando a gente consegue mostrar que essa energia ela depende da integral do módulo quadrado do campo, tá bom? Então, se essa energia depende do módulo quadrado do campo, e o campo é uma função da posição, então o M pode estar localizada no campo. A gente vai ter uma resposta mais precisa disso na aula 15. Então, isso aqui é 1 dividido por 2 mi zero. Lembra, né? É ε0 dividido por 2, integral de módulo de E quadrado dV era a energia associada ao campo elétrico. A energia associada ao campo magnético tem esse formato e eu vou mostrar para vocês posteriormente. Tá certo? Fazer essa dedução também. Então, interpretação. Uma das expressões é integrada no volume da distribuição e a outra por onde haja campo, ou seja, todo espaço. Essa última expressão nos indica, então, que a energia está no campo magnético. Um exemplo. Considere uma esfera de raio R e carga Q girando com velocidade angular ω em torno de um eixo passando pelo seu centro. Seu potencial vetor é... Aqui está o potencial vetor, tá, gente? Tem um termo constante e tem um termo que depende de R quadrado. Isso aqui é uma esfera, nitidamente, a gente está falando com uma distribuição volumétrica de carga, tá bom? E o campo fora, ele depende do inverso do cubo da distância, tá? Na verdade, do cubo não, do quadrado, né? Porque aqui tem um R, então depende do inverso do quadrado da distância. Isso aqui é um termo dipolar. O campo produzido por uma esfera girante, ele é um campo exatamente dipolar.
Veja, gente, olha que coisa interessante. Na eletrostática, o campo produzido por uma esfera, ele era monopolar. É o termo assim mais básico da distribuição. O termo de uma esfera girante, com carga elétrica girando, ele é o termo dipolar, é o menor termo. Então você veja, né, a esfera, embora as coordenadas esféricas sejam inférnicas muitas vezes, aparentemente elas levam a coisas bem simples, né? Então, no caso da esfera, nem aspira. A espira só satisfaz o dipolo para pontos distantes. Aliás, né, qualquer distribuição de corrente só satisfaz a distribuição de dipolo, né, magnético, ou a característica de se aproximada por um dipolo magnético, se ela estiver muito distante da fonte. A esfera não. Você pode estar a qualquer distância, a esfera é um dipolo magnético perfeito. Bom, mas não era isso que eu estava querendo dizer, tá? Isso aqui é só uma interpretação dessa expressão. O campo também vai aparecer aqui, tá bom? Como dependente do inverso do cubo da distância agora, tá? Aqui você vê que a dependência não tem nenhuma dependência com R, porque tem dois R's aqui em cima e um R quadrado aqui embaixo, tá? E o que corrobora a ideia de que a gente tem um dipolo magnético no caso, certo? Isso aqui é o campo externo. O campo interno, ele varia, aí tem a variação dele, é linear, né, com a distância. Aqui, na verdade, tem um R quadrado. Então, ele depende de R quadrado, na verdade. Ele não é linear, não. Ele depende variar quadraticamente. Então, considere uma esfera de raio R, carga Q, tá? O campo magnético é esse. A gente tinha visto o potencial vetor, aí o campo é o rotacional disso aí, tá? Qual é a grande questão? Tá? Se você for pegar esse sistema e for usar uma das expressões, tá? Usando as fontes e usando, como é que eu posso dizer, a, a, o campo, você vai ter o mesmo resultado, porque a energia que você computa, que é μ0, Q quadrado, ômega quadrado, R, dividido por 70π, é a mesma do campo, tá, gente? Eu vou ver se eu consigo resolver isso aqui hoje, porque é um pouquinho comprida. Vamos ver nas outras deduções, se a gente não demorar muito, né? Aí eu mostro para vocês. É interessante até para lista 9, né? Desculpa, para lista 8. Chegamos aqui então na indutância, tá? Então, assim como a gente desenvolveu o conceito de capacitância na eletrostática, podemos fazer o mesmo com o conceito de indutância usando os chamados coeficientes de indução. Bom, se você considerar N circuitos, cada um deles percorrido por correntes estacionárias, o fluxo no circuito I, devido ao campo criado pelos circuitos do sistema, inclusive ele mesmo, a gente tinha ignorado a autointeração no caso das cargas. Ou melhor, quando o sistema de condutores, não, a gente não ignorou a autointeração, né? Mas em cargas pontuais, sim. Então aqui é mais parecido com a situação dos capacitores de fato, quando a gente for falar de capacitância, desculpa, capacitores não, dos condutores, tá? Do que a situação com as cargas pontuais. Então, o fluxo através de um circuito I, tá? Ele pode ser escrito como a indutância, tá? E aqui eu vou precisar melhor esse LIJ, que é a indutância. Ela pode ser tanto autoindutância, quando o circuito induz corrente em si mesmo, ou indutância mútua, quando ele induz corrente no outro circuito. Claro, eu já estou começando a falar aqui de indução eletromagnética, mas sem nenhuma formulação. Mas isso aqui é muito bem, inclusive no Heitz-Milford, que é um livro clássico aí de eletromagnetismo, a noção de indutância ela vem depois da gente falar de campo magnético, tá? Então, L e J, que é a indutância, que são os coeficientes de indutância, mais precisamente, ou coeficientes de indução, eles podem ser tanto do circuito com respeito a ele mesmo, como do circuito com respeito a um segundo circuito. Então, ó, μ0 dividido por 4π, integral de CI, integral fechada de CJ,
DRI escalar DRJ dividido por módulo de RI menos RJ. Tá? Então, aqui L e J são esses coeficientes que entram bem aqui. A gente vai provar isso posteriormente. Agora, o que eles significam? Tá? Eles têm algumas características interessantes. O fluxo em I, tá, depende linearmente das correntes dos circuitos que constituem os sistemas. Então, por exemplo, no circuito I, todas as outras correntes vão produzir campos que vão ter fluxos sobre esse circuito I. Tá? Inclusive ele mesmo. Os coeficientes L e J, assim como a capacitância, os coeficientes de indução, eles só dependem da geometria dos circuitos. E os coeficientes L e J também são simétricos. Isso você vê facilmente. Se você trocar I por J, aqui o módulo de RI menos RJ vai ser a mesma coisa, porque o módulo vai ficar positivo. E DRI escalar DRJ é comutativo o produto escalar. Então, realmente, eles são simétricos. A gente consegue provar isso aqui. Os coeficientes L e J são chamados coeficientes de indução mútua para I diferente de J, e L e J são chamados de coeficiente de autoindutância para igual a J. Por quê, gente? Por que autoindutância? Porque é como o circuito, né, produz campo sobre ele mesmo. Tá? Então você está olhando o fluxo magnético desse campo sobre ele mesmo, por isso que é autoindutância. Indutância mútua é porque você está vendo a combinação de um com o outro. Tá bom? Que mais? Se o capacitor, entre aspas, armazena energia eletrostática, o indutor armazena energia magnetostática. Tá bom, gente? Por exemplo, também um outro exemplo que a gente vai calcular é a indutância mútua devida a dois circuitos circulares de raio A e B sob o mesmo eixo separados por X. Essa integral é uma integral elíptica. Vocês devem estar reconhecendo esse resultado aqui da lista 8, tá bom? Vocês devem estar reconhecendo esse resultado da lista 8 e, portanto, devem entender que isso provavelmente deve estar associado a uma espira para pontos fora do eixo, tá bom? Vamos lá para as deduções. Então, vamos à primeira dedução. Vamos lá, né? A primeira dedução era da energia. Então, o trabalho realizado fluxo, né? Então, o trabalho realizado dW, infinitesimal, para mover um circuito de corrente 1, deslocá-lo, né? Ao longo de DR, ele é escrito dessa maneira. Escrevendo a força magnética sobre o circuito 1. Aqui, ó, dW vai ser igual à integral fechada sobre o circuito C1. Beleza? DR 1 vetorial B2. Naturalmente na posição R1. E é por isso que a gente pode integrar, porque esse B2 ele varia e na posição R1 vai assumir um determinado valor e esses R1 vão variando, então ele vai variando, tá bom? Ele não é constante. Ok? Aí... caramba. Bom? Beleza? Então aí, ó, você vai meter o produto escalar para dentro. Com a integral
sobre os... é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente pode trocar por DL aqui, né? Para não dificultar. Sobre os elementos de circuito, elementos de corrente do circuito 1. Então, vai ficar isso. Claro, isso. Que graça! Ó, também tem certas coisas que eu não consigo entender nesse Word, mas tudo bem, beleza, vamos lá. Agora a gente vai tirar isso daqui. Pronto, beleza? Agora, olha o que a gente vai fazer. Usemos a seguinte identidade vetorial. Aqui, ó. A, B, vetorial C, é igual. Esse aqui é... Ah, não, eu estava confundindo com BAC menos CAB. Na verdade, ele é isso aqui, ó. É aquele que é inversível com ordem cíclica. Então, o C vem para cá, o A empurra o B para lá. Ó. Mnemônico, tá, gente? Ninguém empurrando ninguém aqui. Caramba. Tá? E, por ordem cíclica, ele permanece a mesma coisa. Isso foi uma das identidades vetoriais que nós provamos, eu creio que na aula 1 ou 2. Então, esse aqui joga para cá. Pronto, ó. Eu vou fazer o quê? Vou jogar o BR lá para dentro. Vou jogar o BR... Escrever assim, né? Só para facilitar a nossa visualização. Quero lá. Pronto, ó. Aqui, ó. Pronto, gente. Aí, ó, o que vai acontecer? Eu vou jogar o B para frente no produto escalar e vou colocar o DR para dentro. Aí você já vai entender qual é a magia aqui. Beleza? Assim é lícito escrever. Ó, B2, joga lá para frente, o DR entra e esse aqui pula para outra carteira. Beleza? Muito bem. O que podemos fazer aqui? Vamos analisar quem é esse cara. DL1 vezes DR, ele vai dar uma área. Tá? Um segundo. Tô. Gente, seguinte, o vetor é DR1, ou DL1, desculpa, DR, tá? Ele nada mais é, tá, do que
tem uma questão aqui, ó. Dá para a gente fazer mais uma outra coisa aqui. Agora sim. Vou inverter o sinal e é o preço para o DL1 voltar para o lugar dele. Na verdade, é integral disso aqui, né? É a área infinitesimal varrida pelo plano formado pelo elemento de linha do circuito e pelo deslocamento. Então, você tem aqui um elemento de linha dr vezes o circuito. Tá? Então, é o quanto ele varre aqui nessa área do meio, porque o dl está nesse plano e o deslocamento é nesse plano. Então, a integral disso vai ser um dA ao longo desse plano. Tá? No plano aqui, ó, formado... você tem um vetor orientado aqui nesse plano e aqui os vetores estão para cá, né? A gente vai formar uma área aqui que está, digamos assim, recorrendo esse circuito. Então, o dW ele pode ser escrito como B2 DA, tá bom? DA e isso nada menos é do que o fluxo do campo magnético de 2, tá? O fluxo magnético de 2 menos I. Cadê a corrente? Eu perdi a corrente aqui. Tá aqui, ó. Esqueci a corrente aqui, tá? Não tem problema. Tá bom? Vezes, isso aqui é uma área relativa ao circuito 1, ou seja, o fluxo que o campo 2 produz sobre 1. Então, aqui vai ser I1 vezes D φ de... Eu vou chamar isso aqui de φ 1,2, tá? 2,1, desculpa. Tá? Então, o fluxo do campo magnético de 2 sobre o circuito 1. Beleza? Então, a gente integra isso aqui. Eu queria saber o que eu fiz para... Acho que eu joguei pedra na cruz. Pode. Aqui, pronto. Então, a gente integrando isso aqui, tá? A gente vai ter o fluxo.
vai ser igual a I1 menos delta φ 2,1. Então, ó, esse trabalho ele depende da variação do fluxo magnético do campo 2 sobre o circuito 1. Fazendo o mesmo com o circuito 2, com os circuitos ao contrário, né? Na posição oposta, na situação oposta, a gente vê que W e 2 tinham 2. Tá? Agora é o fluxo de 1 sobre o 2. Então, como se trata da energia potencial de interação, temos que delta UM 2 é igual a delta UM 1. Isso aqui é a delta UM 2 ou 2,1 e essa é a delta UM 2. Tá? Essas energias são iguais. Tá? Então, para um sistema de N circuitos, fazemos igual a meio de soma em I, soma em J, de I, Φ e J. Desculpa, JI aqui, né? Tá bom? Então, a energia de interação entre N circuitos, ela depende do fluxo magnético por esses circuitos produzidos pelos outros e das correntes desses circuitos. Bom, passemos para uma outra dedução agora. Então, ó, o fluxo magnético ele é a integral sobre SI, que é a superfície do circuito I. E agora você vai me perguntar, professor, isso aí não é zero? Aí eu vou te dizer não. Mas como assim, professor? E a lei de Gauss? A lei de Gauss é para superfícies fechadas. Aqui, nitidamente, não tem uma superfície fechada. Tá? Podemos escrever, então, B é hot A, né? Tá? Então, aqui a gente pode usar o teorema do rotacional. Aqui, ó. A dr DRI. Tá bom? Introduzindo isso na
equação para N circuitos, essa bem aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Então, aqui vai ficar IA escalar DRI. Tá bom, gente? Isso aqui, para uma distribuição contínua de corrente, vira. Então, a gente vai tirar essa soma, tá? Vai ficar meio, tá? Essa soma dessas correntes são as somas dos circuitos, tá? Unicamente isso aqui seria o AJ, né? Que é o fluxo de 2 sobre o 1. Tá? Aí a gente tira isso e substitui aqui por uma distribuição contínua. Então, integral sobre o volume de J escalar a dV. Tá bom? Então, essa é a equação aqui para energia potencial associada aí à interação magnética, tá? Para energia associada à interação magnética. Eu estou falando de energia potencial, mas na verdade isso não necessariamente tem um rotacional nulo, né? A força magnética não tem. Estou falando aqui por assim dizer, né? Mas na verdade é a energia associada à interação magnética. Nesse caso aqui, a integração é feita por onde haja corrente. Usemos a lei de Ampère. Nossa, cara, que cansaço, hein? E a lei de Gauss do magnetismo. Então, hot B é igual a M0 J, né? Certo? Aqui, tomando o produto escalar com o potencial vetor, J escalar, tá bom? Aí a gente pode até fazer uma graça aqui, né? Dizer assim, ó. Um dividido por miséria. Aí tem um hot B escalar A, né? Vamos lá. Usemos a seguinte, o divergente do produto vetorial. Por duto, é? De B. Então, aqui, ó, é o segundo vezes... vezes como, né? Produto escalar. Tem que dizer agora, nesse caso, como é o vezes. É o divergente, né? Vai resultar em um escalar. Menos
hot A. Então, podemos escrever como eu passaria só esse para o outro lado, eu vou fazer o seguinte, ó. Não tem que ficar trocando de sinal. Ó, então, A escalar hot B menos B escalar hot A, tá? É igual ao div de B vetorial A. Então, A escalar hot B é igual a div de B vetorial A mais B escalar hot A, tá? Hot B M0J. Então, ó, e a lei de Gauss entra aqui, né? B igual a hot de A. Essa expressão A escalar hot B é igual a div de B vezes A, B vetorial A mais B escalar hot A, ela vai ficar aqui, ó, Mi0, A escalar J é igual a div de A, B vetorial A mais B escalar B. Olha, ora! Quem seria, senão, o módulo escalar, o módulo, meu Deus, o módulo do vetor B quadrado, que é o produto escalar dele com ele mesmo. Assim, eu vou escrever que A escalar J, ou J escalar A, porque o produto escalar é comutativo, módulo de B quadrado. Tá? Então, aquele termo que a gente estava procurando, A escalar J, ele fica 1 sobre M0 div de B vetorial A mais 1 sobre M0 módulo quadrado de B, tá bom? Assim, tá? Pegando aqui que a energia magnética é meio de J escalar AdV, vou meter essa expressão. Então, trazendo essa expressão na definição, nós temos aqui, ó. E agora que vem aquela mágica bonita. Para alguns, um mandraquismo. Para mim, como posso dizer, uma sacada de mestre. Claro que não minha, né? Isso aqui não fui eu que inventei. Primeiro termo, tá? Pode sofrer aplicação do teorema da divergência. Vai trabalhar só com ele aqui, ó. Integral no volume do div de B vetorial A, B vetor vetorial A vetor, dv, ele se torna uma integral de superfície, tá? Uma integral de superfície de B vetor vetorial A vetor. Isso aqui tudo integrado na superfície. Certo?
O campo magnético decai com o inverso do quadrado da distância. O potencial vetor com, no mínimo, também o inverso do quadrado da distância. É o inverso da distância, né? Embora não tenhamos termos monopolares, o potencial vetor, ele depende do inverso da distância, tá bom? Então, a gente não tem um termo monopolar que dependa de 1 sobre R, mas ele depende de 1 sobre módulo de RP menos RF, ou seja, da distância do ponto até a fonte. E como a distância desse ponto até a fonte, tá, ela é calculada sobre pontos em que você tenha campo, isso se estende para todas as regiões do espaço. ds é uma superfície que engloba o volume que contém campo. Como há campo magnético por todo o espaço, o raio dessa superfície deve crescer com o deve tender ao infinito, tá? Como a área cresce com o quadrado da distância e o produto entre o potencial vetor e o campo magnético decai com o cubo da distância, esse limite tenderá a zero no infinito, local onde calculamos essa integral de fluxo. Tá? Então, essa integral ela é calculada no infinito, não é porque a gente quer ou porque é bonito ou porque o resultado vai dar certo. É justamente porque, como a gente mudou da distribuição de carga para o campo, a gente mudou essa variável, então o que acontece é que a gente está calculando esse divergente por todo o volume do espaço. E todo o volume do espaço, você pode entendê-lo como subentendido por uma esfera de raio que tende ao infinito. Dessa forma, essa integral é zero e sobra somente a outra que nos dá a nossa energia magnética. Beleza? Então, esse 1 sobre μ0 vem para cá para fora e a gente mostra que a energia está localizada no campo magnético. Eu acabei de decidir, que a aplicação da esfera de raio R, tá? E o cálculo da energia, eu vou passar, e bem como o cálculo da indutância, eu vou passar como exercício na tarefa 9. E, como vocês sabem, eu sempre resolvo na sala de aula as tarefas que eu passo para vocês. Valeu? Forte abraço, tudo de bom.